O que na verdade gera ansiedade e depressão, né? Porque às vezes a gente tem assim uma ideia de que é só, ou até a gente escuta assim, é só orar. Se você só orar, você fica curado da depressão. Hoje minha voz não está 100%, mas a gente vai conseguir fazer. Então, tem algumas coisas que, na verdade, trazem até muita angústia para a pessoa que tem depressão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você conhece um amigo, um familiar, alguém, né, ou alguém próximo a você, um colega de trabalho que sofre com depressão, agora é hora de você encaminhar essa live para ele. Convida essa pessoa para estar aqui com a gente. Nós vamos contribuir muito para a vida dessa pessoa, tá bom? Meu nome é Mônica Martins, eu sou psicóloga e todas as terças e quintas-feiras nós estamos aqui agora inaugurando o quadro da quinta-feira que se chama Atalhos para a Felicidade, ou seja, eu vou ajudar você a se tornar uma pessoa verdadeiramente feliz. E para isso eu vou contar muito com a sua ajuda também. Tudo que você comenta, tudo que você envia para mim aqui no Stories, nas caixinhas de perguntas, quando você envia a sua história lá no direct, tudo isso contribui para que eu consiga falar de coração para coração, para que eu consiga falar para você tudo aquilo que você quer, precisa e merece ouvir, tá bom? Então, eu vou me preparar ainda melhor se você se conectar comigo, enviar suas perguntas, enviar seus comentários, e a gente puder, então, falar uma língua que eu gosto de chamar de a língua dos anjos. Por que a língua dos anjos, Mônica? Porque a gente se entende, né? A gente fala e é compreendido, e assim, simultaneamente. Então, vamos lá, gente. O que é depressão? Muitas pessoas acham ainda, né? Mesmo no século XXI, que depressão, na verdade, é frescura. A pessoa está com preguiça, não quer ir trabalhar, não quer levantar da cama, então ela fala que está com depressão, né? Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi isso inúmeras vezes, né? Já ouvi isso, infelizmente, eu já ouvi isso inúmeras vezes, mas depressão não é frescura, depressão não é uma desculpa para não querer ir trabalhar, ou não ter ânimo para se socializar, né? Depressão, pela Organização Mundial de Saúde, é uma doença, inclusive, com vários estágios, que pode alcançar o estágio crônico. E quais são os sintomas, Mônica, da depressão? Porque muitas vezes a gente acha que depressão é só uma tristeza, né? Até recebi essa pergunta, sabe? Recebi essa pergunta de vocês. Uma pessoa enviou uma pergunta que compunha exatamente esse enredo. Ela pergunta assim, tristeza e depressão é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Hoje a gente vai ver que existe uma diferença muito grande entre tristeza e depressão. Qual é a diferença? A diferença é que a tristeza é um sentimento inerente ao ser humano. Todos nós nos sentimos tristes em algum momento da nossa vida, né? E essa tristeza, ela pode até permanecer alguns dias, por um período de tempo, mas a depressão não. A depressão, ela é constante. E quais são os sintomas da depressão? A depressão, além de ser uma doença mental, ela pode, como eu falei, se tornar uma doença crônica, se não tratada, se não cuidada imediatamente, né? Assim que os sintomas aparecem. Então, para você entender o que é uma depressão e entender também, né? Aquelas pessoas que colocaram aí para mim como pergunta, Mônica, depressão é frescura, né? Que eu escuto muito isso. Eu escuto que depressão é frescura. Então, a depressão, ela tem alguns sintomas específicos para você identificar, e é bacana você conhecer isso de forma mais científica, até para você poder saber se você
tem esse quadro depressivo ou não, ou se algumas pessoas da sua família, pessoas que vivem ao seu redor, que convivem com você, se elas apresentam sintomas depressivos ou não, tá bom? Então, olha, uma pessoa com depressão, ela tem uma tristeza profunda. É aquela tristeza que faz ela chorar com frequência, que às vezes ela está no meio de outras pessoas conversando, aí do nada, de repente, ela sente vontade de chorar e chora compulsivamente. Ela pode apresentar também sentimentos, né, e expressões, comportamentos de agressividade. Tudo irrita uma pessoa que está com depressão, qualquer coisa. Às vezes é uma coisa simples, que pode ser resolvida com tranquilidade, mas a pessoa não consegue ter habilidade naquele período para resolver essa coisa simples. Isso gera muito estresse, muita angústia. Uma outra coisa é a apatia. Às vezes a pessoa tem N motivos, né, para estar feliz, para sorrir, mas ela está apática, tudo que passa pela vida dela. E quem não entende, às vezes um familiar, às vezes um amigo fala, nossa, caramba, você tem tantas coisas para você ser grato, você tem tantas bênçãos na sua vida, né? Você tem tantos motivos para ser feliz e você está aí nessa depressão. Então, assim, é muito importante a gente entender que não é uma escolha, sabe? Não é uma escolha, eu sou uma pessoa deprimida, eu tenho depressão ou eu não tenho depressão. Isso não é uma escolha, né? É uma doença patológica, é uma doença mental e que merece muita atenção, muito cuidado. Agora, o que mais? Quais sintomas mais aparecem para uma pessoa com depressão? Aparecem também sintomas de perda de interesse por todas as atividades que antes eram muito prazerosas e que agora deixaram de ser prazerosas, sabe? Não tem a menor graça, tipo, eu não estou afim de fazer isso, eu não me sinto motivada a fazer isso, eu não tenho estímulo nenhum para fazer isso. Então, essa perda de interesse por coisas que a pessoa antes da depressão tinha, ela também é um sintoma. Então, fica atento. A baixa autoestima, né? É muito caracterizada a depressão por baixa autoestima. Às vezes a pessoa, ela não se valoriza mesmo, nunca talvez se valorizou e nunca entendeu que ela tinha sintomas depressivos. E aí ela vai descobrir isso muitas vezes diante de uma situação que ela está vivendo naquele momento e que é uma situação que ela se depara com um comportamento tão atípico que ela pensa assim, nossa, isso não é normal. Ou talvez alguém que ela ame, alguém do convívio dela, pode sinalizar para ela, olha, você não precisava ter agido daquela forma. Por que, que você reagiu assim, né? Totalmente desnecessário. Às vezes a pessoa apresenta um comportamento muito agressivo, muito disfuncional, e ela nem ela mesma sabe por que, que ela está agindo assim, e muitas vezes ela nem se dá conta, mas alguém sinaliza para ela que ela apresentou um comportamento disfuncional. Uma outra coisa muito importante, então, nessa baixa estima, a pessoa não se valoriza, ela tem a tendência de fazer sempre pelo outro mais do que o necessário. Por quê? Porque ela necessita da atenção, ela necessita de elevar a autoestima dela, e a autoestima só acontece quando? Quando ela é reforçada socialmente, quando ela recebe elogios, quando ela recebe reconhecimento, validação, né? Social. Aí a autoestima dela é aumentada. Então, baixa autoestima também é uma característica de depressão. O que mais? Sentimentos de culpa. Sabe aquele sentimento de culpa que é normal? Tipo, você fez alguma coisa que desagradou um amigo ou desagradou um familiar, alguém que você ama, você pede desculpa, né? E a pessoa te desculpa, ou te perdoa e você segue em frente. Com o depressivo não é assim. O depressivo, ele fica remoendo esses sentimentos, ele fica remoendo essas situações o tempo todo. Esses pensamentos são recorrentes, ficam vindo na mente dele. Olha só como é que você agiu, olha o que você fez, foi totalmente errado. Então, a pessoa depressiva, ela tem esses pensamentos recorrentes e esses sentimentos de menos valor.
né? Normalmente ela sente que ela não é uma pessoa que tem valor, não é uma pessoa amada, não é uma pessoa boa o suficiente. Então, além da baixa estima, ela sente muita culpa. Qualquer comportamento que ela tenha emitido, que não seja um comportamento esperado, às vezes nem é um comportamento esperado pelo outro, pelo meio social. É um comportamento inesperado por ela. Ela não aceita errar. É uma pessoa que está sempre, sempre buscando um nível de perfeccionismo muito elevado. Por que isso? Porque ela quer, ela precisa, ela tem necessidade de atender expectativa alheia o tempo todo. Então, esse sentimento de culpa é um sentimento que prevalece na pessoa que tem um quadro, que apresenta um quadro depressivo, que está de forma crônica, né, doente com a depressão. Outra coisa também é que em casos mais graves, casos muito graves mesmo, existe a ideação suicida, ou seja, a pessoa pensa mesmo em suicídio, sabe? Ela planeja, inclusive, o suicídio. Então, a depressão, nos casos mais severos, ela faz com que uma pessoa tenha planos e sinta realmente desejo de morrer. Então, quando uma pessoa chegar para você e dizer que ela tem vontade de morrer, que ela não tem mais esperança na vida, não fica pensando que isso é show, né? Tá querendo chamar atenção. Muitas vezes a gente pensa isso, porque especialmente quando a gente não tem esse conhecimento de que a depressão é uma doença e que ela tem esses sintomas. Então, naturalmente, uma pessoa com depressão, se ela estiver num estágio muito crônico, ela vai sentir vontade de morrer sim, porque ela entende que não tem solução para o problema dela, sabe? Para ela, é o fim da linha, tipo assim, já tentei de tudo, não consigo me sentir feliz, eu sou um inútil. Ela se sente angustiada, uma tristeza profunda que nunca acaba, então ela pode ter sim esses pensamentos e esses sentimentos suicidas de tirar a própria vida. Então fique atento se você apresenta alguns desses sintomas. É claro que assim, Mônica, eu me sinto triste. Sentir triste é normal, tá? Todos nós nos sentimos tristes, mas se esse conjunto de sintomas que eu apresentei aqui, ele permanece e ele é apresentado por você no seu corpo, né, de forma emocional e psicológica e também física, porque a depressão também gera muito cansaço, dores no corpo, são vários sintomas. Então, não é apenas, se eu estou só com dor no corpo, eu estou com depressão. Não necessariamente, tá? Às vezes, para você detectar uma depressão, você precisa observar um conjunto de sintomas simultâneos na sua vida que atrapalham, né, a sua vida fluir com naturalidade. Quando você percebe isso, você pode, para ter certeza, observar se esses sintomas eles prevalecem por mais de uma semana, por mais de 15 dias, e se isso acontecer, você precisa procurar especialistas, profissionais da área da saúde mental e da saúde emocional, como psiquiatras, psicólogos, né? Profissionais que podem ajudar você a se tratar, a efetivamente fazer um tratamento eficaz. Agora, é uma doença que ela tem várias causas, tá? Muitas vezes a gente pensa assim, de onde que vem essa doença? Ela é só genética, porque meus pais tinham, algum familiar tinha depressão? Não necessariamente. Ela também tem ela tem essa causa, né? A genética é uma das causas, mas uma outra causa é uma causa psicológica, né? Mental mesmo. Por quê? Porque muitos neurotransmissores que são responsáveis pelos nossos sentimentos de alegria, felicidade, euforia, eles não estão funcionando muito bem. Então, por causa dessa baixa funcionalidade desses hormônios, o cérebro deprime e por isso você tem todos esses sintomas ou alguns deles simultaneamente aí instalados no seu organismo. Então, é preciso medicação nesses casos, por quê? Porque é só a medicação que vai equilibrar esses hormônios, né? E por que a psicoterapia é importante? Porque a psicoterapia dá à pessoa a condição de ela se ver nesse estado depressivo, mas em condição de lidar com a depressão, de enfrentar a depressão e de se sentir fortalecida durante esse processo. Lembra que eu falei que a pessoa com depressão ela tem baixa autoestima? Muito baixa mesmo? Pois é, a pessoa com baixa autoestima,
com a psicoterapia, ela tem muita ajuda. Então, isso fortalece a autoestima da pessoa, aumenta a autoestima da pessoa e, consequentemente, os outros sintomas, tendenciosamente, eles têm grande chance de irem diminuindo. Porque, de verdade, gente, uma das fontes principais das nossas doenças é a falta de amor próprio. Nem todo mundo sabe disso, mas isso é real, tá? Quando a gente não se ama o suficiente para se cuidar, para se alimentar, para produzir a nossa própria felicidade, doenças são geradas no nosso organismo. Isso está cientificamente comprovado já. Só que muitos de nós não sabemos disso. E a gente fica lutando contra isso porque não sabe o caminho de como solucionar esse problema. E é possível solucionar com a psicoterapia, por quê? Porque o psicólogo, geralmente, ele tem ferramentas, técnicas, né, cientificamente comprovadas, que vão ajudar essa pessoa que está apresentando um quadro depressivo a sair desse quadro, né? A sair da crise mais rápido. Agora, se você me permitir uma dica muito importante, na minha opinião, sinceramente, como profissional de psicologia, na minha opinião, antes de você procurar um psiquiatra, nada contra, tá? Eu acredito assim que a glória de Deus é inteligência, e Deus deu essa inteligência que é dele para nós. E é por isso que nós temos excelentes profissionais, tanto da psiquiatria, quanto da psicologia, quanto da cardiologia, da ortopedia, e tantos outros profissionais em áreas afins, né? Espalhados aí pelo mundo. Por quê? Porque Deus deu a essas pessoas, a cada um de nós, inteligências e talentos para que nós desenvolvêssemos. Então, é bom procurar, sim, um psiquiatra? Com certeza, tá bom? Com certeza é muito importante procurar um psicólogo também. Mas antes de você fazer isso, procura um endocrinologista. Por que, Mônica, um endocrinologista? Porque todos esses hormônios que eu falei, que são hormônios que deixam de funcionar, ou talvez você até já nasceu com baixa produtividade desses hormônios. Se você nasceu com baixa produtividade desses hormônios, o que que acontece? Você já cresce com um quadro depressivo, você já é uma criança depressiva, você já é um adolescente depressivo e você se torna um adulto depressivo porque não cuidou, não diagnosticou, não tratou. Então, por que que onde entra o endocrinologista? Entra porque quando você faz um exame de sangue refinado sobre seus hormônios, sobre suas taxas, você vai detectar ali se você tem taxas hormonais que estão gerando sentimentos depressivos, que estão gerando comportamentos depressivos. Então, necessariamente, pode ser que a solução do seu problema seja simplesmente colocar no seu organismo as vitaminas que você precisa e que não estão sendo suficientes, não estão sendo supridas para você sair desse quadro depressivo. Aí você fez os exames com o endocrinologista, detectou que suas taxas estão normais, as taxas de vitamina D e todas as outras vitaminas que contribuem para o seu bom humor, para o seu equilíbrio emocional, para a sua felicidade, para a sua saúde e bem-estar. Está tudo ok. Bom, se está tudo ok, então, e você continua com sintomas, então é hora sim de você procurar especialistas da área da saúde mental, psiquiatras e psicólogos, porque eles vão conseguir te dar a mão e orientar você nesse caminho, nessa jornada dolorosa da depressão. O mesmo acontece com a ansiedade, tá? Tanto a depressão quanto a ansiedade é falta de alguns hormônios que são extremamente necessários no nosso organismo. Então, procura primeiro o endocrinologista. Quais são as 3 causas, então, da depressão? Genéticas, né? Se você teve na sua linhagem, na sua genealogia, na história da sua família, pessoas com quadro depressivo, você tem grande chance de também ter na sua genética esse DNA da depressão. Causas sociais, inclusive agora com a pandemia, a gente teve um aumento muito significativo no mundo do índice de depressão. Eu vou falar dos índices aqui dos Estados Unidos e do Brasil, tá? Aumentaram significativamente.
Mas, então, genéticos, sociais e psicológicos, como eu falei, como eu expliquei, né? A falta dos hormônios adequados para colocar você num quadro de saúde. E o que essa doença, na verdade, afeta? Ela afeta as emoções, ela altera o humor, né? Ela altera o comportamento da pessoa. Às vezes você está acostumado com um determinado comportamento e do nada assim a pessoa se apresenta de uma forma extremamente agressiva e você não entende. Você fala: "Uau, o que está acontecendo com essa pessoa, né? Ela nunca foi assim." De repente, ela foi calma a vida inteira e aí ela muda completamente de comportamento. Isso é um sintoma, né, uma característica. Além disso, ela gera diversos prejuízos na vida do indivíduo, porque você imagina, uma pessoa com depressão, ela não tem a mesma motivação que uma outra de estar socialmente envolvida com outras pessoas. Ela gosta e ela precisa de estar isolada no cantinho dela, com a companhia dela, ou no máximo com um bom amigo ou um familiar que entende o que ela sente, o que ela está passando. Além disso, uma pessoa com depressão, por exemplo, no ambiente de trabalho, a produtividade dela cai muito, não é igual. Ela precisa fazer um esforço sobre-humano para entregar o que ela tem de melhor. Embora ela tenha um desejo exagerado de fazer o seu melhor, muitas vezes ela sofre com isso. Por quê? Porque ela coloca um sorriso falso no rosto para poder atender as expectativas daquele trabalho. E ela está com depressão. Eu fico muito triste quando eu falo disso, porque passa um filme na minha mente, sabe, gente? Passa um filme na minha mente das pessoas que eu atendo e que eu já atendi, que sofriam com depressão e não podiam contar com seus familiares. Por quê? Culpa dos familiares? Não. A gente não precisa acusar ninguém. Mas o que acontece? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento potencializa a dor de quem sofre com depressão. Por quê? Porque quando o familiar tem conhecimento, ele estende a mão, ele ajuda, ele procura um profissional de saúde mental, ele procura um profissional que possa potencializar a saúde ou do filho, né, ou do cônjuge, ou seja lá de quem for da família. Agora, quando a pessoa não tem conhecimento, o sofrimento se expande, porque a família não apoia, não entende. E muitas vezes a pessoa ouve assim: ah, isso é frescura, né? E não é frescura, gente. Depressão não é frescura, nunca foi frescura, tá? Então, olha só, isso pode desencadear muitos transtornos, né, diversos prejuízos na vida dessa pessoa, como eu falei, socialmente, profissionalmente. Talvez a pessoa está fazendo uma faculdade, né? E também ali ela não consegue oferecer o melhor dela, porque ela não consegue se concentrar por causa, muitas vezes, dos medicamentos que ela toma, por causa dos sentimentos de culpa, por causa dos pensamentos recorrentes que ela tem, por causa do medo. Então, assim, tem diversos prejuízos que abarcam a vida de uma pessoa com depressão. Pode ser desencadeada também por alterações químicas, tá? Às vezes, essas alterações químicas no cérebro, como eu falei, né, por causa dos neurotransmissores, isso gera a falta dos impulsos celulares gera muita dificuldade até no próprio organismo da pessoa. Então, ela não tem motivação. Às vezes, o psicólogo orienta a pessoa a trabalhar de forma a fazer exercícios físicos, a fazer algo que ela goste, né? Porque isso ajuda. Arte terapia muito bacana, a pessoa ter um hobby, ler os livros que ela gosta, assistir filmes que possam gerar alegria, felicidade para ela, tudo isso. Mas muitas vezes a pessoa não consegue ter a motivação para fazer isso. Então, o que acontece? O pior lugar do depressivo é ele ficar no lugar de vítima. Vítima da doença, vítima da sociedade que não entende que ele está com depressão. O que ele precisa fazer? Ele precisa ir para o lugar de autor da sua própria história. Como que ele pode ser autor da sua própria história? Verbalizando os sentimentos que ele tem, se apropriando dos sentimentos que ele tem, potencializando a autoestima
amor próprio, se amando a si mesmo, do jeitinho que ele é, do jeitinho que ele se sente, do jeitinho que ele se comporta. Isso ajuda muito, tá? Agora, outras situações que são sociais podem desencadear também a depressão. Que situações sociais são essas? Eu citei a pandemia, né? A pandemia aumentou em muito o índice de depressão. Agora, outras coisas podem também potenciar a depressão, como, por exemplo, a morte de um familiar, de um ente querido, como, por exemplo, a doença, né? Uma doença, às vezes, grave de um membro da família, o desemprego e tantas outras coisas, o estresse mesmo, às vezes a pessoa tem muito trabalho, se sente sobrecarregada, ela pode vir a ficar depressiva, sim, tá? Então, como eu falei anteriormente, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, existe um pouco mais de 300 milhões de pessoas no mundo que sofrem com depressão. Olha, gente, é um índice muito grande. Imagina, mais de 300 milhões. Agora, só no Brasil, são mais de 11,5 milhões de pessoas que sofrem com depressão. É muita gente, é muita gente. E nos Estados Unidos, segundo um estudo da Universidade de Boston, o índice cresceu de 8,5% antes da pandemia para 32,8% depois da pandemia, em 2021. Então, nesse ano, agora, que está em vigor, de 2021, nós temos nos Estados Unidos 32,8% de pessoas com depressão, né? Então, para a gente ter uma ideia do que é depressão, para quando uma pessoa pensar em dizer assim, depressão é frescura, você ter um pouco de conhecimento sobre isso e não permitir que ninguém à sua volta diga para ninguém que você ama que depressão é frescura, tá? Agora vamos falar um pouquinho da ansiedade. Eu estou precisando, no início, explicar o que é a doença e tudo mais, para a gente chegar no ponto que a gente quer dessa live de hoje, tá? Mas é preciso conceituar, porque nem todo mundo tem histórico de depressão na família, nem todo mundo tem um amigo que tem depressão, nem todo mundo já leu sobre depressão, não conhece quais são os sintomas. Por isso que a gente precisa aqui apresentar todas as características da depressão. E agora a gente vai falar da ansiedade, tá? A ansiedade, ela pode, inclusive, estar associada à depressão também. Tem algumas pessoas que têm quadro de depressão associada à ansiedade. E a ansiedade é um estado emocional que se caracteriza por 3 pontos mais fortes, né, mais acentuados, que são os seguintes: tensão, a pessoa fica tensa o tempo todo. Às vezes você fala de um programa que você quer fazer na semana que vem, ela já agora, uma semana antes, ela já está tensa com aquilo, preocupada, querendo preparar tudo, se preparar, não sabe se vai, se não vai. Então, assim, já gera aquela tensão, né? Essa é a pessoa ansiosa, ela tem muita tensão, tem muitas preocupações, tem muitos pensamentos ruins também, muitos pensamentos negativos. Então, essas características são características acentuadas da pessoa com ansiedade. É normal se sentir ansioso, assim, ó, dentro da normalidade, na véspera de uma prova. Se você vai estudar para um concurso, você vai fazer a prova de um concurso. Se você vai passar por uma entrevista de emprego. Se você vai falar em público, né? Tem algumas situações, às vezes você vai estar numa festa que você nunca teve, não conhece as pessoas, mas você está a fim de ir, mas então isso pode gerar um pouco de ansiedade. Tem algumas situações na vida que podem gerar ansiedade. Isso é normal, está dentro da nossa normalidade. Mas quando essa ansiedade ela é exagerada, ela é exacerbada, você percebe que está fora da normalidade, né? Essa ansiedade que eu falei, ela é ótima. Por que ela é ótima? E é bom que ela exista.
Porque, veja, se você se sente ansioso para fazer uma prova, naturalmente você se prepara para ela. Se você se sente ansioso para falar em público, naturalmente você vai se preparar para falar em público, né? Se você se sente ansioso para uma entrevista de emprego, da mesma maneira, você vai se preparar para estar lá e estar bem naquela entrevista. Agora, fora disso, se a pessoa está o tempo inteiro tensa, o tempo inteiro preocupada, o tempo inteiro com pensamentos negativos, né? E isso vai gerar no organismo muitas toxinas, porque o hormônio do estresse vai ser acessado no cérebro o tempo todo. E esse hormônio do estresse vai ser jogado no corpo. Por isso que existem as doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que acontecem no organismo exatamente porque a pessoa está tensa, preocupada, com pensamentos negativos, pensamentos recorrentes. Então, o que acontece? O corpo responde. E ele responde como? Ele responde através de doenças, né? Todas as doenças, elas são causadas por nós, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. Então, a gente não tem muito conhecimento disso, né? Porque isso não é falado, mas isso é real. Nós adoecemos as nossas células, nós adoecemos os nossos neurônios, e por causa disso, esses hormônios que a gente joga no nosso organismo geram as doenças. Então, só é considerada ansiedade, ela só é considerada uma doença quando ela ocorre de forma frequente e intensa, comprometendo a saúde, interferindo nas suas relações sociais, na sua rotina, aí sim, ela já é considerada uma doença. Você já pode procurar um especialista e perguntar para ele, para você ter um diagnóstico fidedigno, se você está num quadro depressivo, se você está num quadro de ansiedade, tá bom? Então, a ansiedade, ela pode se transformar em um transtorno. Como que ela pode se transformar em um transtorno? Aproveita, gente, tem um monte de gente nova chegando aí na live, acredito que são amigos de vocês, né? Hoje eu recebi um monte de direct de pessoas falando assim, nossa, como eu sou grata, porque a minha amiga me apresentou você, a minha amiga mandou sua live para mim, e eu aprendi tanto. Então, vamos contribuir, sabe por quê? Tem muita gente sofrendo no mundo, né? Como a gente viu agora, olha esse percentual, mais de 300 milhões de pessoas com depressão no mundo. Então, compartilha essa live, aproveita agora que a gente ainda tem tempo, manda esse convite, esse aviãozinho aí embaixo para alguém que você ama, que você quer que conheça o que é um quadro depressivo, o que é um quadro de ansiedade. Isso vai ajudar a vida, talvez, não daquela pessoa, mas de alguém que precisa daquela pessoa com conhecimento para ser ajudado, tá? Então, olha, somente é considerado uma doença, a ansiedade, quando ela se apresenta de forma frequente, né? E ela também gera transtorno na rotina da pessoa, né? Quando ela interfere na rotina da pessoa. A ansiedade, ela pode se transformar em um transtorno ainda mais severo quando a pessoa tem crises de pânico. Muitas vezes a pessoa vai parar no pronto-socorro com taquicardia, com um medo exagerado, com uma dor no corpo, e ela não sabe exatamente o que ela tem, e ela acha que ela está com problema cardíaco. Mas, na verdade, de cardíaco não tem nada. Essa taquicardia e esse medo exagerado é um ataque de pânico. E o ataque de pânico é o quê? É a ansiedade exagerada, né? É uma quantidade de medo tão intensa na mente, no organismo da pessoa, que faz com que o corpo corresponda àquele medo. Então, fique atentos com esses sintomas também. É considerada uma doença onde os indivíduos apresentam preocupação excessiva, está sempre preocupada, aquela pessoa nunca está relaxada, nunca está tranquila, ela está sempre tensa, ela está sempre preocupada, ela está sempre ansiosa, né? Está sempre em sofrimento, está sempre em sofrimento. E esses sintomas, eles são apresentados tanto de ordem física quanto psicológica, tá? Porque ela sente a tensão. Eu me lembro uma vez que um cliente meu falou assim, Mônica, é incrível, parece que eu estou carregando o mundo nas costas, de tanta dor que eu sinto nessa região aqui, né? Nessa região aqui do pescoço.
Por quê? Porque a tensão de ter que suportar aquele estresse, de suportar a preocupação de tudo e por todos, faz com que ela sinta essas dores no corpo. Então, percebe como é que a gente envia mesmo os comandos para o nosso corpo, e é por isso que a gente adoece o nosso corpo? No Brasil, são aproximadamente 19 milhões de pessoas que vivem o transtorno de ansiedade. Olha só, a todo tempo, à sua volta, pode ter alguém sofrendo com o transtorno de ansiedade. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que pode ter alguém aí à sua volta que está sempre com você, que está sempre sorrindo, que está sempre te agradando, está sempre sendo gentil, mas lá no fundo, essa pessoa está adoecida. Então, olha com compaixão para essas pessoas. Muitas vezes, uma pessoa ao seu lado pode estar pedindo socorro e você não está vendo. Você não está percebendo. Culpa sua? Não, claro que não. Mas é só um alerta para a gente poder ter mais sensibilidade, perceber mais os comportamentos, né, de acordo com todos esses sintomas que foram apresentados aqui, para a gente poder conseguir estender a mão também para os nossos irmãos, para as pessoas à nossa volta. Porque conhecimento gera poder, mas conhecimento guardado não gera poder nenhum. O conhecimento que gera poder é aquele conhecimento que é operacionalizado, ou seja, que você coloca em ação, que você transforma alguém a si mesmo, ou alguém, ou algumas pessoas, a partir daquele conhecimento. Esse conhecimento, sim, ele é benéfico e ele gera poder. Agora, quais são os sintomas, então, no geral, da ansiedade, do transtorno de ansiedade? Medo sem aparência ou explicação, uma emergência que é real, tipo, tem que ser agora, se não for agora, sabe? A ansiedade é assim, a pessoa tem que resolver aquilo naquela hora. Mas nem sempre é possível que aquilo seja solucionado ou resolvido naquela hora. Às vezes é preciso tempo para solucionar uma determinada questão, né? Então, o ansioso, ele tem muito essa questão da emergência, alterações no ciclo do sono, a pessoa normalmente não dorme bem, acorda muitas vezes durante a noite, tem o sono picado, ou qualquer barulhinho acorda, está sempre em estado de alerta, sempre tensa, sempre preocupada, né? Além das alterações no ciclo do sono, ela também tem muita inquietação. Às vezes você vê uma pessoa sentada perto de você e ela está com as pernas assim, balançando. Você já viu alguém assim? Está com as pernas balançando assim o tempo todo, igual eu estou balançando agora. Ou, às vezes ela está balançando os pés, né? Balançando os pés o tempo todo. Então, essa alteração, assim, essa inquietação, ela também é uma característica da pessoa ansiosa. Uma outra característica, falta ou excesso de apetite, um desequilíbrio, né, no apetite. Às vezes a pessoa come demais ou come de menos. Então, isso também, sudorese, às vezes os sintomas se apresentam no corpo, a pessoa tem muita sudorese, aumenta muito o índice de sudorese, ela não entende o porquê daquilo, às vezes está dormindo, suando demais, exageradamente, então também é um sintoma. Tremores pelo corpo, às vezes a pessoa está tremendo. Eu não sei se você já teve a experiência de observar, isso já aconteceu comigo, inclusive, um período da minha vida, quando eu era mais jovem, né? O meu olho, às vezes, ficava tremendo, 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 assim. Eu achava engraçado até, porque era o estresse e era ansiedade exagerada, né? Então, quando o seu corpo começa a ter alguns sintomas, alguns tremores, observa se você não está muito ansioso, muito ansiosa, o cansaço frequente, parece que por mais que você durma, por mais que você relaxe, você não consegue descansar, nem sua mente, nem seu corpo, está sempre cansada, né? Náuseas, calafrios, problemas no sistema gastrointestinal. O segundo cérebro do nosso corpo é o intestino, gente. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, tudo que o seu cérebro não dá conta de resolver, ele manda para o corpo. E o corpo faz o quê? Manda para o intestino. Por isso é que, às vezes, existem muitas doenças intestinais,
porque elas estão ligadas, né? Exatamente, ele é o amparo do estresse, o intestino. Agora, qual é a diferença entre ansiedade e depressão? A diferença entre a ansiedade e depressão, é uma linha muito tênue. Por quê? Porque a depressão são transtornos psiquiátricos crônicos, né? Com alteração de humor, com baixa energia, com ideias ligadas ao passado, e a ansiedade é o contrário, a ansiedade são ideias ligadas ao futuro, a pessoa tem grande preocupação, está sempre pensando no amanhã, tem medo e ansiedade excessiva e perturbações na ordem do comportamento. Agora, como lidar com esse problema, Mônica? Agora a gente vai chegar no ponto, né? No ponto-chave dessa live. Como lidar com esse problema? Porque muitas vezes a gente ouve dizer assim, depressão é falta de fé em Deus, né? Depressão é falta de oração. É... Olha, gente, de verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu quero te dizer assim, coloca amor nas minhas palavras, com todo o meu carinho e amor. Depressão não tem absolutamente nada a ver com a questão da fé, não tem. A depressão e a ansiedade, elas são doenças como qualquer outra. Olha o que Elder Holland, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, falou na conferência de outubro de 2013. Ele falou o seguinte, no discurso dele, que se chama, ele deu o nome de Como um Vaso Quebrado. Ele cita no livro de Mórmon, Alma 26, 27, que diz que Amon e seus irmãos ficaram deprimidos numa época muito difícil. Então, ele fala também de que ele mesmo, ele próprio, teve depressão no período da vida dele. Ele fala também de alguns profetas que tiveram depressão e que muitas vezes a gente vai buscar uma bênção de saúde para um portador do sacerdócio para receber a cura para aquela doença, mas se nós estivermos com um osso quebrado, a gente vai pedir uma bênção do portador do sacerdócio, vai orar para que a dor seja aliviada, mas a gente vai procurar um especialista para consertar o osso quebrado. A gente vai procurar uma clínica, um hospital para colocar um gesso, para tirar um raio-x, não é assim? Da mesma maneira, você, quando está com as emoções quebradas, quando você está com depressão, quando você está com ansiedade, você precisa entender que não é vergonhoso. É isso que Elder Holland fala no discurso dele. Não é vergonhoso dizer, eu sou uma pessoa que tem depressão. E olha, diga não quantas vezes você quiser. Se você não quiser fazer alguma determinada coisa, não quiser estar sorrindo o tempo todo para agradar as outras pessoas, para disfarçar que você tem depressão, ou para disfarçar que você é uma pessoa que está agora num quadro ansioso, para com isso. Para com isso agora. Deus não quer isso para a sua vida, não. Ele quer que você se ame do jeitinho que você é, porque o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus para você não importa se você está com saúde ou sem saúde. Então, entenda isso. Não é frescura, não é falta de fé, não é falta de Deus, tá bom? Agora, lógico que sem Deus tudo fica mais difícil, né? Sem Deus, as doenças parece que tomam uma proporção ainda maior. Por que isso? Porque especialistas comprovam que quando nós temos a nossa fé, o pilar espiritual da nossa vida fortalecido, nós temos uma condição ainda maior que nos sustenta emocionalmente. Então, a espiritualidade é uma das inteligências que estão sendo estudadas agora. Nós falávamos muito no passado de QI, né? Coeficiente intelectual, ou seja, o seu nível de inteligência intelectual. Depois, agora, no século XXI, a gente vem falando muito de QE, o nível de inteligência emocional, que é extremamente necessário para a gente lidar com todas as questões que a gente enfrenta nos dias atuais. Mas agora, especialmente agora, cientistas têm estudado profundamente o QI, que é o coeficiente, aliás, o QE, que é o coeficiente espiritual. Então,
Fique atento a isso, porque quando você tem uma ligação com Deus, quando você exerce a sua fé, isso alivia muito também os sintomas da depressão. Por quê? Porque gera no seu organismo os hormônios da felicidade. Porque felicidade é o resultado da confiança que você tem no amanhã, no hoje, é os sentimentos de gratidão que você possui por tudo que existe à sua volta, inclusive por esses momentos desafiadores com doenças crônicas, como a depressão e a ansiedade. Então, ser grato sempre por todos os seus desafios é algo que vai potencializar você para superar essas dores, essas mazelas que a depressão e a ansiedade causam. Agora, fique bem atento com isso. Depressão e ansiedade tem cura? Vamos ver as perguntas que nós recebemos? Tem essa pergunta, por isso que eu lembrei. Olha aqui, ó. Sou tão ansioso, o que fazer para reduzir os sintomas? Ótima pergunta. Olha o que fazer. Atividades físicas ajuda muito. Sabe por que que ajuda muito? E é chato a gente ouvir isso, né? Quando a gente está ansioso com depressão. Está ansioso com depressão vai fazer atividade física, eu não tenho ânimo para nada, não tenho ânimo nem para levantar da cama, como é que vai me colocar para fazer atividade física? Para, né? Mas é muito importante você forçar um pouquinho isso, por quê? Porque quando você faz atividades físicas, você gera mais, potencializa mais os hormônios que são responsáveis por essas ligações entre as células no cérebro. Esses hormônios que produzem a felicidade, que são a noradrenalina, a dopamina, né? Então, a serotonina. Você precisa fazer com que isso aconteça. E se você se ajudar, vai ser mais rápido a sua cura, vai ser mais rápido a sua passagem por esse por esse deserto, né? Vamos colocar assim, na sua vida. Então, se você não está muito disposto de ir para a academia fazer um exercício físico, ok, respeita isso, tá? Mas não respeita por muito tempo, não. Faz o seguinte, coloca uma aula de Zumba aí no YouTube, na sua televisão da sua casa, ou se não tem YouTube na televisão, coloca no seu celular e faz uma aula de Zumba aí mesmo. Se você é do sexo masculino e não é muito chegada a Zumba, faz algumas flexões aí, faz uma caminhada no quarteirão, ou dá uma corrida para você suar um pouco, isso vai te ajudar significativamente, tá bom? Uma outra coisa, controla a sua respiração. A respiração, muitas vezes, fica ofegante quando a pessoa está ansiosa, ou quando está depressiva, muitas vezes, fica muito lenta, né? Então, fazer exercícios de respiração, e como que você pode fazer esses exercícios? Você pode fazer esses exercícios como se eles fossem assim, olha, eu vou mostrar para você, como um U de cabeça para baixo. Então, você respira, ó, e conta até 7. 1, 2, 3, até 7, ó. Aí você prende a respiração até 7 de novo. Depois, novamente, para baixo. Vai fazendo como um quadrado, né? Esse controle da respiração vai oxigenar o seu cérebro e pode até tirar você da crise. Se você estiver numa crise depressiva, numa crise de ansiedade, ou mesmo num momento assim de estresse muito grande, esse exercício de respiração vai aliviar muito você. Então, ó, exercícios físicos, respiração adequada, substituir ou eliminar, ou ainda evitar pensamentos negativos. Como que eu faço isso, Mônica? Acho que essa é a parte mais difícil, né? Não é tão difícil, não. É difícil quando você ainda não sabe como fazer. Depois que você aprende como fazer, fica simples demais de fazer isso. Olha só, eu vou te ensinar. Quando você tiver pensamentos negativos que são recorrentes, e geralmente, não é sempre, mas geralmente esses pensamentos negativos, eles vêm no formato de culpa, né? Você fica se culpando, se cobrando. Pode ser isso, como pode ser outras coisas, tá? Mas isso acontece porque você precisa aplicar o bálsamo de Gileade na sua vida.
que é o bálsamo de Gileade, Mônica? É aquele bálsamo que Jesus Cristo aplicou quando ele esteve na terra. É o bálsamo do perdão, é o bálsamo do amor, é o bálsamo da compaixão. Então, se você tiver, muitas vezes a gente aprende, né? Na maioria das vezes a gente aprende a perdoar os outros. A gente aprende a ter compaixão pelos outros. A gente aprende, minha garganta tá ruim mesmo hoje, gente. A gente aprende a ser misericordioso com o outro, mas dificilmente a gente aprende a aplicar isso para nós, né, na nossa própria vida. Então, por isso é que a gente se culpa tanto. É por isso que a gente se cobra tanto. É por isso que a gente fica num nível de perfeccionismo exagerado, né? Sem poder ser a gente mesmo. Especialmente as pessoas com depressão e com ansiedade, elas quase que elas entendem assim, eu não posso ser eu mesmo. Como é que eu vou ser eu mesmo no meio da sociedade se estou com vontade de chorar e eu tenho que ficar sorrindo, né? Então, essa é uma questão, tá? Então, o que fazer para reduzir os sintomas? Essas coisas. Procura fazer coisas que você gosta, se leva para passear, você gosta de açaí? Você leva para tomar açaí. Você gosta de jogar bola? Vai jogar bola. Você gosta de dormir um soninho depois do almoço? Dorme seu soninho depois do almoço. Você gosta de assistir Netflix? Assiste Netflix. Ah, mas eu tenho que trabalhar muito. Divide o tempo entre trabalho e lazer. É fundamental o lazer. É fundamental você ter um tempo para aquelas coisas que te desestressam, que tira aquele peso que está nos seus ombros, que é, às vezes, quase maior do que o peso do mundo. Você não precisa carregar o peso do mundo. De jeito nenhum, já tem os seus próprios pesos para você carregar. Então, olha só. Outra coisa. Então, como reduzir os sintomas? Essas são algumas dicas bacanas para você reduzir os sintomas, tá? Agora, uma outra dica importante também, se você viu que você fez tudo isso e não melhorou, o que você precisa fazer? Procurar os especialistas de saúde mental e emocional, psiquiatras e psicólogos para te ajudar, o quanto antes, tá bom? Vamos ver se temos mais perguntas. Eu sei que vocês já mandaram mensagem aí para mim, eu vou olhar de todo mundo, tá bom? É porque essas perguntas chegaram de manhã, na hora que eu postei. Olha lá. Cadê? Ah, olha aí, ó. Depressão é frescura? Já falei sobre isso, né, gente? Depressão não é frescura, tem todo um contexto aí, é uma doença crônica. Então, cuidado com isso. Cuidado se você estiver com depressão e cuidado com alguém que esteja com depressão à sua volta. Mostre amor para essa pessoa, estenda a mão para ela, cuida dela com muito carinho, que ela precisa de você, tá bom? Vamos ver aqui se a gente tem mais perguntas. Vamos ver. Depressão tem cura? Depressão tem cura, gente? Sim, depressão tem cura. Porém, é um processo longo, tá? Não é uma cura imediata. Ah, eu vou começar a tomar medicamento hoje, amanhã já posso tirar o medicamento. Com um mês já posso tirar o medicamento. Isso é muito relativo. Para isso, você vai precisar ter acompanhamento médico e psicológico. E como eu falei, antes disso, se você puder e achar que é válido, procura um endocrinologista para fazer os seus exames de todas as suas taxas para saber se esse quadro que aparentemente é depressivo não são suas taxas hormonais que estão muito, muito abaixo do que elas deveriam estar, porque os sintomas são bem parecidos também, tá bom? Bom, nós temos muitas outras perguntas, deixa eu ver aqui, ó, vamos fazer esse daqui. Como vencê-las? Vindo de uma família... Opa, peraí, acho que essa aqui é uma segunda pergunta de uma outra. Vamos ver aqui. Acho que é isso. Depressão tem cura da mesma pessoa. E depois, como vencê-las? Acho que é essa aqui. Como vencê-las vindo de uma família problemática, vivendo uma vida nada de acordo, sem forças para mudar, deve ser, né? Olha, a gente consegue vencer a depressão e a ansiedade, como eu expliquei. Existem várias formas, né? Uma delas é cuidando da sua saúde, de formas naturais, com exercício físico, alimentação, lazer, hobby, amigos, né? Amor próprio, e as outras são
com os ansiolíticos, né, e os antidepressivos também, com psicoterapia, com profissionais da área da saúde que vão ajudar você, tá bom? A família problemática potencializa, mas se a sua família ficou para lá, para trás, e você constituiu uma nova família, é possível você começar uma vida se cuidando e zerar essa questão do passado também, tá bom? A gente vai falar muito sobre o passado aqui. Olha, meus amores, nós vamos ficando por aqui. Eu adorei essa live, espero que vocês tenham gostado também. E agora, todas as quintas, nós temos esse quadro, tá? Atalhos para a Felicidade. Olha que delícia! E na terça-feira, nós temos temos um quadro novo. Não vou anunciar agora, é surpresa. Você fica ligadinha aí para você saber qual é esse quadro que eu vou anunciar já já para nós realizarmos essas lives com uma bagagem assim ainda mais enriquecida para vocês. Agora, posso fazer um pedido? Com todo o meu amor, escreve para mim a sua história, coloca a sua dor para mim, aquilo que gera angústia para você, manda para o direct, eu vou ler com todo carinho. E tudo que for angústia para você vai virar conteúdo aqui. Olha como que eu vou te ajudar, tá vendo? Então faz isso por você e eu vou ficar feliz também em contribuir com a sua vida, tá bom? Tem aqui alguns comentários, vamos ver. Nem todo mundo entende. Lojas Dazi falou, é verdade, nem todo mundo entende, mas você precisa ser o autor da sua história, lembra? Você tem que se posicionar. Já que nem todo mundo entende, faça-os entender. Você é responsável por fazê-los entender, tá? Ou então saia das pessoas tóxicas que não conseguem entender uma pessoa que tem depressão e ansiedade, porque é muito difícil ter depressão e ansiedade e não ter pessoas que apoiam. Deixa eu ver o que mais. É muito difícil lidar com isso todos os dias, a Cacá falou. É mesmo, é muito difícil, sem dúvida alguma. É desafiador, mas é possível vencer, tá, gente? Depressão tem cura, tem formas de você viver com a depressão sem sentir tanto esses sintomas todos, tá bom? É totalmente possível. Então tá, olha, ficamos por aqui hoje e te espero aqui nos meus stories, nos meus directs, tá? Se comunicando comigo e participando das minhas lives. Terça que vem é live de mentoria. Então, se prepara para vir para cá, para ser mentorada por mim, que eu quero te oferecer uma mentoria gratuita. Então, não fica aí com vergonha se escondendo, não. Nos bastidores, não. Pode vir para cá, para a vitrine, porque a sua história pode abençoar vidas, tá bom? Você pode se curar e pode curar outras pessoas também. Um beijo grande, ficamos por aqui. Tchau, tchau!